Olá, demonstração apresentando como desenvolver um fechamento em duplo triângulo para um motor de 12 terminais. Fechamento este para uma tensão de 220 volts. E aqui eu tenho apresentado a placa de identificação deste motor. 220 volts, o fechamento em duplo triângulo. 380 volts, fechamento em duplo estrela. 440 volts, o fechamento em triângulo. E 760 volts, o fechamento em estrela. Este tutorial demonstra o fechamento em duplo triângulo para uma tensão de 220 volts, como dito anteriormente, em uma sequência passo a passo. No primeiro passo, devemos desenhar as 6 bobinas deste motor e fazer a sua identificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para as 3 primeiras bobinas, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 para as 3 últimas bobinas. Lembrando que 1, 2, 3, 7, 8 e 9, início de cada bobina. 4, 5, 6, 10, 11 e 12, final de cada uma dessas bobinas. Feito o desenho dessas 6 bobinas e as suas respectivas identificações, é hora de avançarmos ao passo 2 deste tutorial. No passo 2, devemos separar estas 6 bobinas em 2 conjuntos. Então eu tenho as 3 primeiras bobinas, o conjunto triângulo 1, e as 3 últimas bobinas, o conjunto triângulo 2. Por que devemos separar estas 6 bobinas em 2 conjuntos? Para podermos, no passo 3, fazer o fechamento individualizado de cada uma das 3 bobinas separadas em conjuntos. E é o que foi feito aqui. Fechamos em triângulo o primeiro conjunto de 3 bobinas, seguindo a velha regra, final da primeira bobina ligado no início da segunda bobina, ou seja, 4 com 2, 5 com 3, 6 com 1, e fazendo a mesma coisa no segundo conjunto de 3 bobinas. 7 com 12, 10 com 8 e 11 com 9. O sistema de alimentação trifásico para ambos os conjuntos ligados aí no início das bobinas. Então aqui está o terceiro passo do nosso tutorial concluído. Feito o fechamento individual destes 2 conjuntos de bobinas separados no passo 2, é hora de avançarmos ao quarto passo deste tutorial. No quarto passo, devemos anotar todas as pontas de cada fase de alimentação. Ou seja, quais são as pontas que deverão ser ligadas na fase R do sistema de alimentação? Quais são as pontas que deverão ser ligadas na fase S do sistema de alimentação? E quais serão as pontas que deverão ser ligadas na fase T do nosso sistema de alimentação? Aqui estão representados em tabela todas essas pontas com os seus respectivos pontos de alimentação. Na fase R, teremos as pontas 1, 6, 7 e 12, de acordo, é claro, com o passo 3, 1, 6, 7 e 12, na fase R. 2, 4, 8 e 10, na fase S de alimentação. 2, 4, 8 e 10, na fase S da minha alimentação. E para terminar, 3, 5, 9 e 11 na fase T do meu sistema de alimentação. 3, 5, 9 e 11 na fase T do meu sistema de alimentação. Tudo isso tabelado, basta no passo seguinte, o quinto passo deste nosso tutorial, fecharmos todas estas ligações. 1, 7, 6 e 12 na fase R, 3, 9, 11 e 5 na fase S, 4, 10, 2 e 8 na fase T. E aqui está o fechamento deste motor de 12 terminais em duplo triângulo para uma tensão de fase e linha de 220 volts. Aqui eu aproveitei para representar também, de acordo com a placa do motor de indução trifásico colocada lá no início deste tutorial, as correntes de fase e de linha e as tensões também de fase e de linha.
Lembrando que em um fechamento triângulo, a tensão de fase é sempre igual à tensão de linha, no caso aqui 220 volts, e a corrente de linha é o resultado da corrente de fase multiplicado por raiz de 3, o que me dá uma corrente de fase sendo igual a corrente de linha dividido por raiz de 3, 245 ampere, que é a corrente de linha para uma tensão de 220 volts, dividido por raiz de 3, eu tenho uma corrente de fase neste fechamento em duplo triângulo de 142 amperes.